Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus, mais uma semana e eu tô aqui nessa quinta-feira, dia 9 de fevereiro, para darmos sequência à nossa conversa, uma série de mensagens que serão em 4 episódios sobre autoridade. O que a Bíblia fala sobre isso, como é que funciona esse conceito de autoridade. Quero agradecer a todos que já, puxa vida, prestigiaram o primeiro episódio, já está aqui no canal no YouTube. Você que quer me seguir, fica aqui, se inscreva, né? Pastor Ronaldo Souza. Emílio, põe para mim aí, Pastor Ronaldo de Souza, também pelo Facebook, Centro de Excelência Missionária, e também pelo Instagram, Centro de Excelência Missionária. Você vai ver ali a série de mensagens sobre maldição hereditária, finanças, homossexualidade, agora também sobre autoridade. Lá no Instagram tem uns posts, tem as mensagens, né? Aqui no YouTube também tem algumas meditações, alguns estudos. Puxa vida, tá muito legal. Se inscreva no canal para você ter acesso aí ao meu conteúdo. Tem muita coisa boa aí, também está no forno o documentário Libertação, Você Conhece a Verdade. E também estamos aí já, o SEM agora está lançando as aulas do 101, né, da conquista da alma, né, a maturidade cristã em vídeos, né, em vídeo aula. Estamos gravando, editando, está fazendo assim um trabalho muito bonito aí do Emílio, da equipe. Quero agradecer a todos vocês. E você que se inscreveu, seja bem-vindo ao canal do pastor Ronaldo Souza. Sou eu, coordenador do Centro de Excelência Missionária, também autor do livro As 7 Heranças de Deus, tá aqui, né? Aqui, aí. As 7 Heranças de Deus. E boa parte do que eu vou falar, né? A gente está passando aqui também a respeito do livro. Você pode adquirir pela editora Eruditos. Fala lá com o Renato Salvador, a Tere. O pessoal vai te atender lá super bem. Beleza? Seja bem-vindo. Hoje, na quinta-feira, dia 9 de fevereiro, uma quinta gostosa, abençoada, eu vou falar sobre o segundo episódio, né? A aula 2, ou como você queira colocar, a respeito de autoridade. Puxa vida, muitas pessoas me procurou a respeito disso, questionando algumas questões a respeito da autoridade, falando, né, se realmente, poxa vida, pastor, mas quer dizer que é o homem, a mulher, como é que funciona a autoridade quando não se tem Cristo, quando você tem Cristo? Então, nesse episódio, eu vou explicar para vocês como que funciona o conceito de autoridade de fato e de direito. Uau! Você pode pensar, mas como assim? Não é a mesma coisa? Não é. Tem uma diferença muito grande. Então, vamos lá. Primeiro ponto que você tem que compreender é que o homem, no primeiro episódio eu falei, né, que Deus o fez lá no Jardim do Éden, aquele processo todo, colocou a terra para ele guardar, cultivar, né, fazer todo aquele processo dos nomes dos bichos, enfim. Mas o homem, o sexo masculino, de certa forma, ele já é constituído por Deus como uma autoridade de fato. Nós perdemos o direito de exercer alguns valores de autoridade com a queda. E aprenda, o que fez o pecado entrar no mundo, queridos, não foi um assassinato, o assassinato veio depois, não foi um roubo, não foi, né, um genocídio, não foi uma blasfêmia. O que fez entrar o pecado no mundo, lá no Éden, foi uma escolha moral. O problema do ser humano, principalmente da questão quando a gente fala de autoridade, é a moralidade, o caráter, o princípio estabelecido do caráter. Então, uma escolha moral de Adão fez todo aquele processo que nós já conhecemos. Glória a Deus, né? Como diz Paulo, né? Graças a Deus que nos enviou Jesus para nos resgatar. Então, quando Deus estabeleceu autoridade para Adão, lá no Éden, Deus estabeleceu os pontos, né? Tudo que voa, tudo que está na terra e tudo que está abaixo da água, né? Domine a natureza, a criação. Então o homem foi constituído como uma autoridade de fato, ele já é uma autoridade de fato. O fato, a questão de ele exercer o direito de ele ter essa autoridade é outra história que eu vou colocar aqui para vocês. Biblicamente, só existe autoridade de fato e de direito quando você cumpre os deveres das áreas específicas. Então, um exemplo, como eu falei, você pode ter uma figura de autoridade no lugar de autoridade, mas sem o princípio de autoridade que é bíblico. Diante disso, o homem, eu vou assim classificar em 4 questões. Ele como indivíduo, ser indivíduo, ele como marido, quando casa, né?
ele como pai e ele como uma autoridade, um ministro, uma questão de valores na sociedade. Deus estabeleceu 4 áreas de autoridade sobre a criação, sobre a humanidade. Quais são essas 4 áreas? O governo é uma área de autoridade, a ciência é uma área de autoridade, a família é uma área de autoridade e a igreja, né, é uma área de autoridade. O homem, então, sexo masculino, ele é já por si só uma autoridade constituída por Deus, de fato, devido à queda moral, devido aos pecados, às escolhas, devido ao seu comportamento de caráter, ele deixa de exercer até mesmo autoridade de fato, muito menos de direito. Mas para que uma pessoa possa exercer uma autoridade de fato e de direito, de maneira completa, sem que force um conceito de autoritarismo, ele precisa cumprir alguns deveres, ele precisa entender que a responsabilidade, como eu falei, ela anda junto com a autoridade. Quanto mais autoridade, mais responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, mais unidade. Quanto mais unidade, mais liberdade. Então, quando eu estou solteiro, né, eu saio da casa dos meus pais, ou eu passo da infância para a adolescência, para a juventude, eu tenho uma instância de autoridade. Eu tenho uma autoridade de fato e de direito sobre aquilo que eu conquistei. Autoridade de fato, porque eu sou um homem, né, eu não quero ser machista, mas a mulher também tem seus princípios de autoridade, a gente vai estudar isso lá no capítulo 3. Mas o homem, eu tenho. Então, se você quiser se encaixar nesses valores, você mulher que está me ouvindo, irmã, pastor, enfim, você tem uma autoridade na sua área. Então, aquilo que eu conquistei, que eu empenhei valor, que eu empenhei um dever, eu tenho o direito de exercer autoridade. Então, um exemplo, eu vou usar um exemplo bem caseiro, a sua gaveta de meias, os seus sapatos, né, o seu material escolar, a sua roupa, enfim, você conquistou aquilo. De certa forma, você tem autoridade de fato e de direito sobre aquele bem, sobre essa situação. Você define o que você quer fazer. Quando eu sou solteiro, então a sua carga de responsabilidade, ou solteira, ela está, né, atrelado a esse alcance, esse limite de exercer um direito numa área que você é autoridade. Então eu tenho autoridade sobre aquilo que eu conquistei, ou eu tenho autoridade sobre aquilo que foi me outorgado, e eu exerço esse direito de autoridade reconhecido. Então, de fato, porque eu sou uma figura de autoridade, eu domino sobre aquilo que está sob minha responsabilidade, e de direito, porque você é reconhecido. Você tem o direito, você é reconhecido por isso. Você tem essa dinâmica, puxa, você é dono desse sapato, você é dono dessa meia, você é dono desse material. Mas quando eu caso, resolvo ter alguém, o meu campo de autoridade aumenta. Consequentemente, a minha responsabilidade é fácil fazer. Então, só que as leis que regem uma pessoa solteira vai te dar um campo de autoridade de fato e um campo de autoridade de direito. Só que quando eu resolvo constituir uma família, as leis que regem a família, biblicamente e moralmente, são outras. Então exige que a pessoa tenha uma autoridade de fato, porque ele agora é um esposo, né, liberado pelos pais, abençoado pelos pais, ela é uma esposa, liberado pelos pais e abençoado pelos pais, e agora ele vai exercer esse direito de esposo e esposa. Esse direito é reconhecido civilmente, com testemunhas. Então quem que reconhece o direito de você exercer sua autoridade? Né? O povo, a democracia, e Deus é democrático, glória a Deus por isso. Então, esse conceito é reconhecido com testemunhas, igreja, cerimônia. Puxa vida, ele tem direito agora de ser chamado de esposo. E ele tem a autoridade de agir como esposo. Puxa vida, isso é tão extraordinário, isso é tão legal. E aí ele resolve ser pai. Então, quando a mulher, como eu falo no meu livro, a mulher dá a notícia, você vai ser pai, você é mãe, toda a configuração familiar muda. Novamente, aumenta o conceito de autoridade de fato, aumenta o conceito de autoridade de direito, responsabilidade e liberdade. Então agora as leis que regem a família com filhos são outras.
exige que o homem ou a mulher tenham autoridade reconhecida de fato, porque agora eles são, e o direito, porque eles vão cumprir uma série de deveres que vão dar a todos, né, reconhecerem ele de direito, ele tem o direito de exercer a paternidade. Por isso que o divórcio, a orfandade, a bastardia são princípios que a Bíblia bate muito forte, quanto ao abandono de filhos, abandono de esposa, enfim, a desfragmentação familiar. Porque quando você desfragmenta a família perde autoridade na sociedade, perde autoridade na igreja. Quando a igreja não reconhece esses valores de autoridade, ela perde esses direitos de exercer os seus direitos no trono, nos céus. Isso é sério. E um dos princípios satânicos, né, um das artimanhas de Satanás é exatamente isso: tirar a autoridade da igreja, tirar a autoridade do marido, tirar a autoridade dos pais sobre os filhos. E isso está, né, tá ainda meio mole essa massinha, porque o pessoal está questionando. Não, as crianças têm o direito de exercer o que elas quiserem, os pais não têm o direito de... Enfim, então, mas esses valores de autoridade numa sociedade, numa igreja, numa família, eles têm que ser preservados. Por isso que eu, como pastor, como pai, ministro que sou, professor, teólogo, eu ensino, eu bato forte nessas questões, que não há como uma sociedade, seja ela de que nível for, de que filosofia for, democracia, socialismo, marxismo, essas desgraceiras todas que tem por aí, essas loucuras todas, que vá resistir aos valores imutáveis bíblicos cristãos. Puxa vida, quem colocou esse mundo de cabeça para cima e colocou todos os personagens nos seus conceitos de autoridade corretos foi Cristo, foi o Evangelho. Quem doutrinou no sentido de estabelecer o correto foi o Evangelho. A área sexual, a área financeira, a área familiar, a área social, os governos, foi o Evangelho. Se você pegar a Bíblia, que tem toda a autoridade de fato e de direito constituído por Deus aos homens, e aplicar no governo, vai arrumar o governo. Se aplicar na ciência, vai arrumar a ciência. Se aplicar na educação, e assim faz. Uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Hoje, eu sou pastor, responsável por aconselhamento e libertação, uma equipe fantástica da Comunidade Cristã Nova Aliança, aqui na região metropolitana de Curitiba. Eu sou de Curitiba, congrego lá, o pastor Márcio Martins e a pastora Anne. Hoje nós temos uma equipe, puxa vida, uma equipe treinada, uma equipe afiada para trabalhar esses conceitos de aconselhamento, de libertação, de pastoreamento, de formação de equipes. De repente, se você tem aí os seus membros e quer ajuda, é só nos procurar. E há 2 anos nós estamos exercendo esse conceito de autoridade de fato e de direito como igreja sobre a cidade de Colombo. Nós estamos ouvindo Deus a respeito da cidade, mapeando os céus da cidade. Nós estamos mapeando a cidade. Não só ela, em algumas outras cidades também o SEM tem feito esses propósitos. E quando você estabelece esses pontos de autoridade do altar de uma igreja, você consegue santificar a autoridade que ministra sobre esse altar, que é a família pastoral. Quando você cura a família pastoral, essa família pastoral, para ela ser curada, primeiro tem que exercer, tem que ir atrás e restaurar a autoridade de fato e de direito do pastor, mas não como ministro, mas sim como indivíduo, como marido e como pai, e depois como ministro. Porque o que vai me dar a autoridade de ministro do Evangelho ou embaixador do reino é a minha base familiar como indivíduo, o meu histórico, o meu conceito geracional como pai, o meu testemunho. Paulo fala disso, homem idôneo, a minha esposa, os meus filhos. É eles que vão outorgar a autoridade de um ministro de fato e de direito. Ele pode ser autoridade de fato, constituído por voto, mas ele pode não ter direito em exercer essa autoridade em algumas áreas. Já parou para pensar nisso? Você que é pastor, líder, pastora, bispo, apóstolo, seja lá que título que você gosta de usar. Para eu exercer a autoridade sobre uma cidade, a igreja ou a pessoa tem que exercer essa autoridade primeiro como indivíduo, depois como pai, depois como esposo. É sempre do mini para o macro. O altar interno denuncia o externo, o altar interno respalda a autoridade externa do altar externo. O fogo não pode o fogo não pode apagar.
Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Então, a Bíblia, ela relata, as Escrituras, que a pessoa, independente se ela é cristã ou não, ela já é constituída como uma autoridade, de fato. Deus colocou um homem, sexo masculino, com um peso de autoridade. Vocês viram isso lá no episódio 1? Quando o homem assume a sua autoridade de fato e de direito na família, vamos falar aí de famílias desestruturadas, esse homem ele consegue trazer um equilíbrio tão extraordinário, tão perfeito sobre a família, que ele tira um peso sobre a esposa, ele tira um jugo de sobre os filhos e ele coloca a família num processo de interdependência. Aí ele consegue exercer essa autoridade de direito. Mas na nossa cultura, essa cultura maluca que nós estamos vivendo, e eu sou assim um ferrenho defensor de uma reforma do ensino, nos valores de ensino, e que Deus me permita os meus olhos acompanhar essas reformas. Eu ensino que um homem, quando ele estabelece a sua autoridade de fato e de direito em Cristo, que ele estabelece a sua autoridade de fato e de direito diante da sociedade, diante dos governos, diante da família, diante dos céus e até diante do inferno, ele consegue sarar gerações inteiras. A Bíblia diz que até 1000 gerações. Ele consegue colocar sanidade sobre a família, ele consegue colocar bom senso sobre a sociedade, ele consegue colocar discernimento correto sobre uma igreja, ele consegue colocar um governo de justiça sobre os governos. Imagine um líder, um prefeito, um governador, um secretário de educação, um ministro de educação da nossa nação que consiga discernir esses valores. E eu estou dizendo que ele não precisa aceitar Jesus, seria bom, mas não precisa aceitar Jesus para exercer isso, porque isso é um princípio de caráter moral. A Bíblia, ela é um livro que vai corrigir a nossa moralidade. Quando Jesus começou a pregar ao Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele estabeleceu princípios morais. Uau! Os caras ficaram malucos com ele. Como assim? De que jeito? Eles viam num princípio religioso, num princípio de lei, num princípio de julgo, num princípio de peso. Jesus colocou tudo numa perspectiva de autoridade de fato e de direito. Inclusive o próprio Jesus relata, os evangelhos relatam uma conversa de Jesus com um centurião, e o centurião reconhecia a autoridade de fato e de direito. Puxa vida, e Jesus colocou numa perspectiva desse centurião, quando o centurião pediu, me dá só uma palavra, para que eu possa, meu servo ser curado, vocês vão ver isso lá nos evangelhos. Jesus, antes de dar a palavra, Jesus parou. Olha o que Jesus fez. Jesus parou a conversa, falou assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, talvez para os discípulos, ou a multidão que o seguia. Falou, olha, ele fala assim, eu nunca achei em Israel tamanha fé. O que Jesus está colocando? Jesus colocou em um verso, em algumas frases, toda a perspectiva de Adão até aquele dia, toda a perspectiva da história dos patriarcas, dos reis, dos juízes, dos monarcas, de Davi, de Salomão, toda a estrutura da história de Israel, ele colocou naqueles versos, naquelas frases, assim, não vi em Israel tamanha fé. Mas a fé não é no conceito de eu acredito e ficar acendendo vela. Ele falou assim, a sua palavra é a autoridade. Uau! O centurião Jesus colocou na vida do centurião, usou ele como exemplo, essa perspectiva histórica que Jesus fez, ele deu aquele passeio na história e falou, nunca encontrei, nem em Abraão eu encontrei tamanha fé. Nem Davi, nos seus cânticos, falou, não achei em Israel tamanha fé, no conceito de autoridade. E o centurião reconheceu Jesus, autoridade de fato e de direito. Eu vou falar disso lá no capítulo 4. Então, o homem, isso eu vou falar muito também a respeito da escola do Teleios, né, eu tenho até um vídeo aqui no YouTube sobre a crise de homens. Então o homem, quando ele reconhece, quando ele centra, até assim no sentido de não só aceitar Cristo, mas quando ele centra, quando ele tem a sanidade, quando ele tem um bom senso, a consciência e a inteligência de Provérbios 20 e 27, estabelecido na sua mente, ele vai equilibrar a autoridade de fato e de direito, para ele poder exercer direito em algumas áreas, ele vai ter que cumprir alguns deveres. Isso é bíblico, isso é princípio moral. A queda do homem é moral.
O que Adão escolheu, que fez toda aquela trajetória, foi moral. Ele podia ter escolhido não, ele podia ter dito não. E você ter autoridade, e nós temos autoridade com Cristo para dizer não ao pecado, não às tentações, não ao erro. Imagine um homem fazendo isso numa família. Uau! Imagine uma mãe reivindicando a sua autoridade sobre os filhos, o pai reivindicando a autoridade sobre os filhos. Eu lembro de uma história que eu atendi tem alguns anos para trás. Eu faço atendimento de muita gente. E eu lembro que essa história era de um dos seminários junto com o pastor Cote. Eu lembro que eu atendi um médico, ele era um cirurgião ortopédico, que ele veio de uma nação lá da África que estava em guerra civil. A África, em alguns países da África, foi colonizada pelo Portugal, então ele falava muito o português de Portugal. E era uma sala grande, tinha, para quem conhece a IFOL, Escola de Formação de Libertadores da Jocum, aqui de João Tamandaré, do pastor Cote, sabe que é uma escola de treinamento. Então, dentro da sala tinha outros conselheiros que estavam sendo treinados para ver como que funciona um aconselhamento. E nesse dia eu atendi esse médico. Esse médico, ele era um doutor especialista em prótese, em cirurgia das pernas, porque no país dele tinha muitas minas terrestres, e aí o pessoal pisava, estourava as pernas, enfim. E ele se formou. E quando ele se formou, ele contando a história dele, quando ele se formou, veio para os Estados Unidos, se formou e voltou para a terra dele para montar um hospital para ajudar essas crianças e aquelas pessoas que a guerra tinha acabado, mas as minas ainda estavam lá. Se você der um Google, uma pesquisa informal, você vai encontrar. E ele estava ali agora chateado, triste, porque durante todo o processo que ele fez lá na África, o governo, ele ficou muito famoso, muito conhecido, cristão, o governo começou a fazer algumas pressões para que ele cedesse algumas questões de governo, corrupção, mentira, propina, enfim. E ele, muito íntegro, ele falou, não vou. Nisso a guerra estourou, de novo, houve muitos conflitos tribais, e ele, ameaçado de morte, pegou a família dele e veio para o Brasil. Chegando no Brasil, ele passou por alguns intempéries e foi parar na base, onde eu fui atender na escola de cura, lá da IFOL. E ele contou toda a história. Não vou falar tudo aqui, que é muito tempo, mas ele contou toda a história. Falou de governos, falou de nações, falou de pessoas importantes, falou de nomes importantes da nação dele, nas escalas de governo, de ciência, de ensino. Ele tinha uma faculdade também. Falou de outros países, falou de presidentes. Ele era um cara muito relacionável. E aquilo estava impregnado nele com uma amargura, falta de perdão, ira, porque ele tinha saído do seu país por um país que ele lutou tanto para ajudar. O governo o ameaçou, ele saiu para proteger a família. E eu lembro que durante a administração dele, que durou horas, ele entendeu que ele precisava liberar perdão por um tanto de coisa, conceito de autoridade. E ele era um professor, um médico e um cirurgião renomado e um ministro e pai de família. E curiosamente, queridos, as áreas que ele tinha tanta raiva, ira, ressentimento, eram com áreas de governos. Dessas áreas que eu falei, governo, ensino e igreja. Governo, ciência e igreja. E algo extraordinário aconteceu naquela sala, porque quando ele começou a fazer as confissões, eu parei, falei, para um pouco. Deus me deu um discernimento muito claro sobre esse conceito de autoridade, de representar autoridades de fato e de direito. E eu peguei e virei a cadeira dele para os alunos da sala, e ali eu comecei a perguntar, tem alguém aqui na sala que trabalha ou é da área do ensino, de faculdade? Aí uma moça levantou, eu sou, pastor, eu sou reitora de uma faculdade aqui no país. Eu falei, então, você pode orar por ele, liberar perdão para ele, e ele pedir perdão porque ele também ofendeu o ensino do país dele? E ela começou a fazer. O pessoal ficou olhando, uau! Aí, tem alguém aqui que é da área da saúde, médico, cirurgião, diretor do hospital, enfermeira, qualquer que seja da área da saúde, autoridade. E eles, não, tem aqui, tinha 2 médicos lá, uma pediatra e uma cirurgiã. Eu falei, você pode orar por ele, resgatando ele dessa mágoa e ele pedir perdão? E assim foi feito com todas as instâncias. Foi muito legal isso aí, foi muito marcante. E por fim, ele tinha ainda uma demanda muito séria com um país, eu vou ser muito ético,
com um país muito assim conhecido da nossa, assim, do mundo, né? Um país assim que ele falava que esse país era um país que ele falou o nome do presidente, falou o nome dos secretários do exército, de generais, ele conhecia que, segundo ele, era um dos países que financiavam os dois lados da guerra. E aí eu olhei aquilo e disse assim, puxa vida, eu tenho que... Aí eu perguntei na sala, falei, olha, tem alguém aqui que é representante desse país, é natural desse país, tem descendência desse país, o pai, mãe, vô, qualquer coisa, um pezinho, uma gota de sangue que seja desse país na geração? E uma moça levantou e falou assim, pastor, eu sou embaixadora aposentada desse país. Meu pai foi embaixador, minha mãe foi advogada, promotora desse país. Uau, aquilo, o pessoal olhou assim, como que Deus faz? E eu fiz ele pedir perdão, então, ela fazendo, nós chamamos isso de intercessão criativa, representativa. Ele pediu perdão, ela representando o país, liberou perdão para ele, e aquilo foi sarador, enfim, foi um negócio assim muito bom, e ele voltou para a história dele. O que eu quero dizer com isso? Autoridade de fato e de direito. O homem, nós homens, sexo masculino, temos esse conceito de autoridade. Mulheres que estão me ouvindo, pastoras, líderes, enfim, esposas, existe um peso sobre vocês que não é de vocês não precisam levar, é do homem. Eu sei que, eu entendo, eu cuido de gente assim, que um homem marginalizado, essa é a nossa luta, e é por isso que eu criei as escolas, principalmente hoteleiros, e eu estou fazendo essa série para vocês entenderem. Homens, assumem os seus papéis, tira esse peso, esse jugo sobre as suas esposas, sobre a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro, cuidado para não abusar dela, porque se você mexer na noiva do Cordeiro, você está despertando a ira do noivo. E para encerrar esse segundo episódio, eu quero dizer para você que uma palavra lançada sobre você, uma palavra lançada sobre o seu sistema, sobre a tua história, por uma autoridade, seja ela quem for, de que nível for, só pode ser retirada por uma autoridade igual ou maior. Se você não tem acesso mais a essas pessoas que fizeram isso, um ministro do Evangelho tem autoridade para fazer isso, porque ele tem Cristo. E a Bíblia diz em Efésios que Deus o exaltou sobre todos e colocou todos debaixo dos seus pés. Nós, como ministros do Evangelho, temos a obrigação, e o Espírito de Deus sussurra em nossos ouvidos, procurando homens com autoridade de fato e de direito, que exerça a misericórdia, a justiça, a graça, a benevolência, que estenda e caminhe a segunda milha para nós podermos assim tirar todas essas gerações, as que estão por vir, as que nós estamos vivendo e as que passaram debaixo desse jugo tão maldito que foi colocado sobre pessoas de autoridade, em lugares de autoridade, mas com um princípio de autoridade errado. Fica a dica. Vejo você quinta-feira que vem no episódio 3. Deus abençoe.